Há 20 anos, uma entrevista revelava ao Brasil a existência de um esquema de compra de apoio político envolvendo integrantes do Congresso Nacional, do governo federal e da cúpula de diversos partidos políticos. Era o início do escândalo do Mensalão. O procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Roberto Liavanu, está ao vivo com a gente para falar sobre essa crise que abalou o primeiro mandato do presidente Lula. Bom dia para você, obrigada por aceitar o nosso convite aqui. Bom dia a vocês, é uma honra estar conversando aqui com vocês. Estamos juntos aqui representando o Instituto Não Aceito Corrupção também. E como é que você vê o marco aí desse escândalo do Mensalão e como tanto a classe política como a sociedade mudou a partir dele? Olha, eu não vejo grandes mudanças, não. Eu penso que é um marco, de fato, 20 anos do Mensalão, mas o fato é que ao longo do tempo, o patrimonialismo, o compadrio político, são marcas históricas das práticas políticas dentro do mundo público no Brasil. Né? 20 anos atrás nós tivemos o Mensalão, isso foi algo muito marcante na nossa história política, mas eu fui promotor de justiça em várias comarcas, e eu me deparei, por exemplo, em Itapecerica da Serra, com o mensalinho, né? O prefeito, ele pagava a mesma mesada para os vereadores, para poder cooptá-los, para exercer o poder, para ter sob controle a situação política em Itapecerica da Serra. Então, nós tínhamos o mensalão a nível federal, nós temos mensalões, mensalinhos a nível estadual, municipal, e essa situação, infelizmente, ao longo do tempo, ela se renova. Nos tempos mais recentes, todos nós estamos acompanhando o escândalo do orçamento secreto. Nós tivemos, algumas décadas atrás, os anões do orçamento, e agora, há não muito tempo, foi revelado o orçamento secreto. Não é exatamente a mesma dinâmica do mensalão, mas nós temos também essa situação em que há esta anomalia nesta relação entre executivo e legislativo, em que você tem fatias do orçamento público sob controle do poder legislativo de maneira absolutamente anômala. Quem deve gerir o orçamento público é o poder executivo. Ele deve planejar, ele deve se preocupar com a construção, com a realização, com a efetivação das políticas públicas, e as emendas devem ser exceção. Mas no Brasil está se transformando em regra. Nós temos hoje 50,4 bilhões em emendas parlamentares, e nos últimos 11 anos, o bolo dos recursos de emendas parlamentares cresceu 25.100%, ao tempo em que o salário mínimo cresceu 109%. Com opacidade, houve ações constitucionais em que a Abrage, o PSOL e a Procuradoria-Geral pediram a rastreabilidade, e há uma resistência titânica por parte do Congresso em permitir esta transparência, essa publicidade, que, aliás, é um princípio constitucional que está constando ali no artigo 37. Então, a forma do escândalo, ela se modifica. Tivemos o mensalão 20 anos atrás, agora temos essa situação, mas o fato é que executivo e legislativo, eles se recombinam entre si de diversas maneiras ao longo do tempo, e ocorre o que eu chamo de negação da prevalência do interesse público, infelizmente. Recente pesquisa promovida pela Atlas Intel Bloomberg nos mostra que, novamente, a preocupação com corrupção passa a ser a mais relevante dos brasileiros. Ela desbanca a preocupação com desemprego, com a violência e criminalidade, com a inflação, com saúde, com educação, com racismo, com mau funcionamento da justiça, com o meio ambiente. A preocupação com a corrupção é a mais importante, a mais séria, a mais grave. Por quê? Porque a corrupção é a negação de todas as políticas públicas, porque a corrupção está presente no dia a dia
de todos nós brasileiros. Infelizmente, é algo que está na pauta, ela fica impune, não se resolve, não é prioridade nem a nível federal, nem a nível estadual, não há uma transversalidade em relação a resolver o tema da corrupção. Então, esses 20 anos passam e o Brasil não tem como prioridade o enfrentamento grave, sério, à corrupção. Então, infelizmente, o saldo, o balanço, a evolução ao longo do tempo em relação ao combate à corrupção não podemos dizer que seja positivo, infelizmente. Doutor, o senhor citou também as emendas. Foi uma espécie de institucionalização em relação a essa distribuição de dinheiro, porque antes a gente via na surdina e agora tem as emendas aí. Sim, exatamente. São formas de institucionalização diferentes, como você colocou muito bem. Os esquemas, eles vão se modificando, A maneira com que você tem essa apropriação do patrimônio público, ela vai se modificando ao longo do tempo. E eu faço uma observação em relação a isso. Nós temos um deputado que se notabilizou pela coragem de expor a gravidade do orçamento secreto em diversas sessões. O deputado Glauber Braga é um dos pouquíssimos deputados federais que apontou o dedo e mostrou com dados, com concretude, a questão do orçamento secreto dentro da Câmara dos Deputados. O que está acontecendo com o deputado Glauber Braga? Ele está sendo ameaçado de cassação do seu mandato e o argumento é porque ele teria agredido alguém que ofendeu a honra da sua mãe. É interessante isso, caçar um deputado porque defende a honra da sua mãe, ao passo em que o senador Chico Rodrigues, que teve 33 mil reais encontrados em suas nádegas, ao invés de ser punido, ele é premiado com a eleição para compor a mesa diretora do Senado da República. Interessantes esses dois pesos e duas medidas. Chico Rodrigues é premiado, depois de serem encontrados 33 mil reais em suas nádegas, e Glauber Braga, que é corajoso, expõe o orçamento secreto com destemor, ele é ameaçado de cassação. Por quê? Porque ele denuncia o orçamento secreto, dando nome e sobrenome, colocando pingos nos is e atacando a interesses dos donos do poder, beneficiários do esquema do orçamento secreto. Isso é muito grave, é muito sério e fala por si só. E continuando nesse assunto, a gente tem uma pergunta da nossa comentarista, Ana Beatriz. Doutor, bom dia. Recentemente nós tivemos aí a exposição, não vou falar em descoberta, mas a exposição do escândalo do INSS. Então a minha pergunta é, 20 anos depois, por que o Brasil não foi capaz de criar mecanismos de combate à corrupção? Ana Beatriz, a sua pergunta é excelente e extremamente oportuna. E, ao mesmo tempo, ela é ilustrativa do que nós vivemos, Esse escândalo do INSS, ele é um retrato de tudo isso, Por que é esse retrato? Primeiro, porque, veja que essa questão do INSS, ela vem ocorrendo ao longo de muitos e muitos e muitos anos, e somente se tomou uma providência agora porque a Polícia Federal estava com mandados de prisão nas ruas, prendeu gente importante, prendeu gente poderosa, e as eleições vão ocorrer no ano que vem. Então, quem está no poder hoje, o presidente da República hoje, teve preocupação em relação ao dano político que sofreria, então ele foi obrigado a demitir o presidente, o procurador-geral, as pessoas da cúpula, porque a situação era muito grave, era muito séria. Mas enquanto essa operação da Polícia Federal não esteve colocada da maneira como se colocou, não houve providências. E, detalhe, mais de quase 200 mil reclamações de aposentados e pensionistas com reclamações indevidas. O INSS não cumprindo o seu papel fiscalizatório em relação
a estas entidades. E ao longo do tempo, neste governo, no governo anterior, nenhuma providência tomada em relação a estes atos de corrupção gravíssimos ocorridos lá no INSS. Ou seja, o topo da organização absolutamente inerte em relação a estes atos de corrupção. O que nos mostra uma total indiferença por parte deste governo, do governo anterior, em relação a esses gravíssimos atos de corrupção praticados dentro do INSS, e com um diferencial, Ana Beatriz. Neste caso, não é simplesmente uma corrupção como qualquer outra. As pessoas atingidas, idosos, pessoas que trabalharam a vida inteira, recolheram o seu benefício, estão sendo atingidas por descontos criminosos, fraudulentos, assinaturas falsificadas, dados vendidos e, mesmo assim, a inércia por parte do governo. O ministro da Previdência, enfim, foi demitido, e quem foi colocado no lugar? O número 2 do Ministério, que estava tomando parte de todas essas situações com o objetivo de não se perder esta coalizão política, os deputados, em que o governo tem expectativa de ter os seus votos, os seus interesses políticos. Ou seja, o interesse na cooptação, na coalizão política, fala mais alto do que o enfrentamento à corrupção. Tudo isso é muito sintomático em relação à não prioridade em relação ao enfrentamento da corrupção. Este governo agiu assim e o anterior desmontou as leis anticorrupção. A lei de improbidade foi desmontada no governo anterior, a medida provisória 966 blindando agentes públicos que praticassem atos de corrupção durante a pandemia e inúmeras outras regras desmontadas no governo anterior. Obrigada pela participação. A gente conversou com o Procurador de Justiça, Ministério Público de São Paulo, Roberto Liviano. Bom dia para você. Bom dia a vocês, é uma honra, uma alegria. E quem quiser continuar esse debate, convido a me seguir no Roberto Liviano Oficial no Instagram. Um forte abraço e até a próxima.